aí, pessoal, tudo beleza? No Leia o Filme, Assista a HQ de hoje, eu vou falar sobre um quadrinho sensacional, policial, de gangsters, que tem trilha sonora de metralhadoras ambulantes aí, muito bacana, que também teve uma adaptação primorosa, uma adaptação magistral para o cinema. Eu estou falando de Estrada para a Perdição, escrito pelo Max Allan Collins e belamente desenhada pelo inglês Richard Pierce Reiner e teve sua adaptação para o cinema pelas mãos do Sam Mendes. Simplesmente o segundo filme dele após Beleza Americana. Então vamos lá falar primeiro sobre o quadrinho. Estrada para a Perdição foi feito para o selo Paradox da DC Comics. Teve aí 4 anos de produção, porque o Richard desenhava muito devagar, mas também de forma espetacular, né? Como quem leu sabe. E foi lançado em 1998. Aqui no Brasil, chegou através da Via Lettera em 3 volumes. 1, 2, 3. Todos com capinha assinada pelos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá. E foram lançados no Brasil justamente no ano em que a adaptação cinematográfica era lançada, 2002. E já está merecendo aí uma nova edição mais caprichada. E também já aproveito para informar que o Max Allan Collins não parou só nesse primeiro aqui, né? Porque devido ao grande sucesso do filme, as pessoas foram ver o quadrinho, que ficou aí muito, muito bem cotado, e ele resolveu fazer uma trilogia. Então, esse primeiro aqui, ele chamou de Oasis, aí ele escreve o Sanctuary e também o Detour, e publica os dois em 2004. E alguns anos depois, né, em 2011, ele também publica mais 2 histórias dentro do universo aí de Estrada para a Perdição, que é Road to Perdition 2, On the Road, e Return to Perdition. E Return to Perdition já se passa aí muitos anos depois, na década de 1970, né, durante a Guerra do Vietnã. Então, assim, é um longo corte temporal que ele vai contar aqui pra gente a história de pai e filho. O Max Allan Collins, para quem não sabe, ele é um escritor de romances policiais, de mistério, suspense, detetive. Ele já concorreu diversas vezes e ganhou 2 delas, aquele prêmio Shimons de escritores de histórias de detetive. Ele justamente começou a escrever esses livros, esses pulps até, em 1972, e ele também era próximo dos quadrinhos, tanto que entre 1977 e 1993, ele vai roteirizar as tirinhas de jornal do Dick Tracy, depois vai escrever mais 3 romances com o Dick Tracy como protagonista, e aí ele vai ser chamado para ser consultor criativo daquela adaptação para o cinema feita pelo Warren Beatty, em 1990, né? Aquela adaptação também que ficou sensacional.
E como é que ele chegou aqui nesse conjunto aqui, né, nessa premissa maravilhosa? Primeiro, ele partiu da relação de pai e filho do lobo solitário. Ele queria muito escrever uma história que evocasse isso. E aí ele queria juntar essa relação de pai e filho num período complicado, num período difícil dos Estados Unidos, que foi a Grande Depressão. Então a história se passa em 1930. E aí ele queria colocar tudo isso dentro do contexto dos gangsters, pegando aí também, deixa nos road movies, em especial Bonnie e Clyde, porque ele queria também mostrar aí uma área rural dos Estados Unidos. Então, com esse caldeirão aí, com essa mistura, ele conseguiu fazer uma pequena obra-prima. E em Estrada para a Perdição, o Max Collins ele vai trazer para a gente muitos fatos reais misturados com ficção. Ele vai trazer para a gente muito aí do cenário da Grande Depressão, dos gangsters, né? Então vamos ter Al Capone, vamos ter Eliot Ness. Só que dentro desse contexto aqui, ele traz para a gente isso pelos olhos do Michael Júnior. Então a gente tem um Michael Júnior adulto narrando as memórias dele e de seu pai durante esse período que eles passaram aí na estrada para tentar acertar contas com os Looney, também da máfia italiana, e fazendo um acordo com o FBI, né, com o Eliot Ness, para cercar ambas as famílias. E é um quadrinho muito terno, embora extremamente violento. A opção aqui pela violência, para trazer um realismo para o período que ele estava narrando, é grande, certo? E essa carga violenta, emotiva, dramática, ela é passada para o leitor pela arte belíssima do Richard Rainer. E aqui, da mesma forma que o Michael Júnior vai descrever para a gente, o leitor ele consegue sentir aí esse gosto misturado da pólvora, do sangue e das lágrimas. A gente tem uma história de vingança de um cara que era extremamente leal, né? O Michael O'Sullivan era o arcanjo da morte, pertencente aí à máfia irlandesa, totalmente leal aos Looney, que por uma questão do destino, o seu filho infelizmente presencia um assassinato e o Connor Looney fica pé da vida e quer exterminá-lo, porque tem medo que no futuro ele prejudique os Looney. E tanto o John quanto o Connor vão colocar o Michael Sullivan numa cilada. E a gente tem aí essa jornada de pai e filho muito interessante, repleta de pontos de virada. E foi essa história justamente que cativou aí os produtores Richard e Dean Zanuck, que são pai e filho, e eles ficaram tão deslumbrados quando leram a graphic novel que logo correram para mostrá-la ao Sam Mendes, e eles sentiram que o Sam Mendes tinha essa sensibilidade para trazer essa história ao cinema. E aí, em 2002, eles conseguem lançar o Estrada para a Perdição, que teve roteiro do David Self. O David Self que
Até então só havia feito 2 roteiros, Casa Amaldiçoada e Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Mas o David Self também teve essa sensibilidade de entender o quadrinho, né? É um filme bastante fiel, é uma adaptação bastante fiel, mas que tem algumas mexidas. Tem até um personagem novo, que é o Maguire, interpretado pelo Jude Law, um fotógrafo especializado em fotos de assassinatos, mas que também é um matador profissional. E essa personagem ela vai ser bastante interessante aqui na forma como o roteiro do filme foi pensado. E outra coisa também muito bacana aqui é a luz, né? É a luminosidade que o lendário diretor de fotografia, o Conrad Hall, ele vai imprimir. Por quê? Porque a intenção dele era fazer um filme noir. Então, é um filme colorido, mas ele tem muitas nuances ali do preto e branco, ele tem esse tom aí também azulado, certo? Um pouco esverdeado, como a gente vê aqui na luva, né? E também na capa do Blu-ray. Essa luminosidade bastante característica dos filmes noir deu assim acentuou a carga dramática do filme. E outro grande ponto positivo dessa adaptação feita pelo Sam Mendes é que ele resolveu trabalhar a questão filho biológico e filho adotivo. A rivalidade entre esses 2 homens, o Connor e o Michael, e também como é que fica o coração de um pai quando ele precisa escolher entre um e outro. E aí a gente vai ver isso numa sequência muito bacana do enterro do Danny, né, um dos membros aí da máfia irlandesa, dos Looney, que aqui eles são chamados de Rooney. Nesse velório, a gente já vê uma ligação muito forte entre o John e o Michael, que aqui o O é tirado, então ele é chamado de Michael Sullivan, e na verdade ele é tratado mais carinhosamente pelo John como Mike, né? Mike Sullivan. Essa relação dos dois é muito presente, é muito profunda. E o Connor, que é o filho biológico do John Rooney, ele percebe isso e tem uma inveja, ele tem uma raiva, ele tem um ciúme muito grande do Michael. E é isso que faz com que ele se revolte contra o Michael e comece também a roubar o pai pelas costas. E assim, a gente tem interpretações sensacionais. O Paul Newman como o John Rooney, o Connor Rooney sendo interpretado pelo Daniel Craig e o Michael Sullivan interpretado pelo Tom Hanks, né? E inclusive foi Steven Spielberg que, quando viu o roteiro, encaminhou para o Hanks e falou: olha, esse personagem aí é a sua cara. E o Hanks, quando leu o roteiro, realmente se encantou. Né? Por quê? Porque a gente tem aqui uma história que parece ser extremamente previsível e ela se mostra totalmente imprevisível, porque eles conseguiram dosar aí os pontos de virada. E outra coisa muito importante aqui é que a gente tem um período de exposição grande, a gente tem um primeiro ato longo e o incidente excitante ele vai sendo quebrado até o momento em que os 2 Michael, né, o pai e o filho, eles se veem sem saída.
provocados, intimados a agir. Eles têm que matar para sobreviver. O Michael precisa matar o Connor para fazer com que seu filho Michael Jr. tenha um futuro. E aí o John Rooney vai, com unhas e dentes, proteger o seu filho biológico, mesmo ficando com o coração partido. Uma outra coisa muito bacana que a gente vai ter no filme é que o Conrad Hall, ele resolveu aplicar um efeito que o Richard Rainer fez no quadrinho. E qual foi esse efeito? Foi a junção aqui de imagens, ó. A gente tem aqui, isso aqui tá muito perfeito no filme, né? Quando o Michael Sullivan e seu filho Michael Jr., eles estão chegando em Chicago e o menino vê a cidade, né, os prédios, através do reflexo do vidro. A gente vai ter isso aí em outros momentos da trama, né? Essa questão toda de brincar com os reflexos e fazer imagens sobrepostas de uma forma sensacional. Então, a adaptação para o cinema de um quadrinho excepcional ficou também acima da média. E aqui a gente vai ter também um final um tanto quanto diferente, né? Porque no quadrinho o nosso Michael Jr., ele vai ter um tipo de redenção. E aqui no filme a redenção é diferente. E outra coisa muito bacana aqui também que o Sam Mendes fez em conjunto com o Conrad Hall, porque o Conrad ele estava com um pouco de receio do excesso de violência do quadrinho, e assim os muitos duelos de metralhadoras e revólveres que a gente tem no quadrinho, eles vão ser suprimidos aqui no filme, né? Só vai ter uma cena mais forte assim de troca de tiros, que é entre o Michael Sullivan e o Maguire, o personagem do Jude Law. O resto, o nosso Mike Sullivan, ele vai resolvendo tudo sozinho. E a perspectiva das cenas é do espectador, né? Então, o espectador consegue ver nos olhos do Michael Sullivan que ele não está matando ali com gosto. Ele está matando ali, mas se corroendo por dentro. Porque o rastro de sangue que ele está deixando é um rastro muito feio, mas tem um objetivo luminoso, digamos assim, se a gente pode chamar isso de luminoso, né? E só mencionando também os extras do Blu-ray, são extras muito, muito bons. Estrada para a Perdição foi o último filme do Conrad Hall, e aqui eles fazem um documentário em homenagem a ele, um documentário sensacional. Tem um making-of da HBO sobre o filme, né? Que também é show. Tem uma parte aqui que é muito bacana, onde a gente vai ter aí algumas imagens do quadrinho, a gente vai ter uma rápida entrevista com o Max Collins e o Richard Rainer, falando sobre o quadrinho, o processo criativo, né, a inspiração, enfim, e junto com o Sam Mendes. Então, leia o filme, assista a HQ de hoje, falando sobre esse quadrinho excelente, chamado Estrada para a Perdição, que muita gente nem sabia que o filme havia sido uma adaptação dele, né? E o próprio filme do Sam Mendes, que arrebatou aí tanta gente, por hoje é só.